Quando você lê o capítulo 5 de Lucas, né, no versículo 13, onde vem um leproso e se prostra aos pés de Jesus e disse, perguntando a Jesus, se quiseres, pode me purificar. Jesus disse, quero ser limpo. Então Jesus dá a ordem para que ele não dissesse a ninguém, no versículo 14. O leproso não deveria dizer a ninguém que ele tinha sido curado. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus não queria ser conhecido como um curandeiro. Ele não queria que aquela notícia de que Jesus estava curando os leprosos fosse espalhada e as pessoas viessem interpretá-lo de modo diferente, para não atrapalhar a pregação do reino que ele tinha que manifestar. Então Jesus nunca quis que as pessoas entendessem o propósito dele de uma forma diferente, a não ser anunciar o caminho da salvação e da eternidade. Apesar de a virtude estar nele, e as pessoas que tocavam nele eram curadas, e as pessoas eram abençoadas por ele, por onde ele passava, mas ele não quis deixar isso como um princípio para a igreja. O princípio é a salvação. As pessoas não devem buscar a igreja somente pela cura, somente por algum problema que esteja passando. Jesus não quer somente curar um problema seu. Ele quer mudar a sua vida. Foi por isso que ele disse, por isso que está escrito em Lucas 11, que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso. E não achando, ele diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E Jesus também disse em Lucas capítulo 11, no versículo 20, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. E no versículo 13, ele diz, pois se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, o propósito, hoje em dia nós vemos um propósito da igreja diferente. O convite da igreja é, vem para você ter um emprego, vem para que você seja curado, vem para que isso, para aquilo. O propósito da igreja sempre foi tem que sair você foi nascido da carne, você tem que deixar de ser somente nascido da carne. Você tem que nascer do Espírito. O que é nascido da carne é carne. Por natureza, você é filho da ira. Então, essa história de falar que tem um demônio que está atrapalhando a sua vida, toda pessoa que não tem Jesus não tem proteção contra os demônios. Jesus é bem claro. Quando Jesus ele cita essa passagem, se eu expulso o demônio, Lucas 11, 20, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Ele diz, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, o vence, vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos. Então ele começa a dizer a condição da humanidade. O espírito imundo sai do homem, ele sai por ser expulso. Ele anda por lugares áridos, não encontra repouso e ele torna. Talvez porque os anjos estejam tentando expulsar esse demônio. No mundo espiritual há uma guerra. Então, essa tentativa do anjo expulsar os demônios não resolve o problema, por quê? Porque tem que haver uma conversão da pessoa. Ela tem que nascer do Espírito, ela tem que nascer no reino. E quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. João 3, Jesus disse isso a Nicodemos. Quem não nascer da água, que é do batismo, e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Se você acha que você vai ser salvo sem nascer de novo, você não será salvo. Então, a pessoa fica achando, não, mas que Deus vai ter piedade de mim porque eu sou uma boa pessoa. Não. Ele deu o dom gratuito da salvação. Ele está doando esse dom. Aquele que quer o Espírito Santo, dará o Espírito Santo àquele que o pede. Ou seja, você quer o Espírito Santo, você quer que ele more na sua vida, você tem que caminhar com Deus.
O pedir não é só pedir com a boca, tem que ser um pedido de dentro do seu coração, tem que ser um desejo de dentro do seu coração. Porque Deus é espírito. Então um pedido não pode ser somente da boca, dos lábios, tem que ser um pedido de toda a sua alma. Eu quero o Espírito Santo. E quando você faz esse pedido, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Há uma transformação na sua vida. A partir daquele momento, você tem que aceitar os desafios da fé. Qual é o desafio? Negar-se a si mesmo. Negar ao pecado, porque o pecado, ele é o contrário do que Deus é. Deus é puro, é amor, é bondoso, e o ser humano está totalmente numa linha diferente da sintonia divina. Ele precisa se sintonizar nesse caminho. Enquanto ele não se endireitar nesse caminho, enquanto ele não acertar, não entrar nesse caminho, nessa porta estreita, ele não consegue ter o bem de Deus em sua vida. Ele não consegue entender quantas coisas boas Deus tinha preparado desde o seu nascimento, mas que tudo foi por água abaixo por conta de sua decisão. As decisões que você tomou, motivado pela sua carne. Deus te concedeu a vida, mas Ele quer que a resposta seja sua. Você decide andar com Ele e receber dele as suas bênçãos, ou você decide andar pelo seu próprio entendimento. E você também vai receber as consequências. Tudo que um homem plantar, ele ceifará. O que um homem sem Deus consegue plantar? Ele pode até plantar coisas boas também na sua família, mas ele vai plantar também coisas ruins. E ele vai colher coisas boas e coisas ruins. E Deus quer que você colha coisas boas. Se você tiver que colher alguma coisa ruim nessa vida, tem que ser pela obra de Deus. Né? Quando você faz a obra de Deus, quando você começa a buscar o Senhor, né? Começa a buscar a luz, as trevas começam a vir também desafiar a sua vida. Então você às vezes pode colher coisas ruins. Mas em todo momento, você sabe o porquê você está colhendo aquilo. Você sabe por que você tem que passar por aquilo. O seu interior está cheio de paz. O seu interior está cheio da presença de Deus. O seu interior se torna um desafiador. Você se torna uma pessoa intrépida, uma pessoa cheia do poder de Deus, sem medo de desafios. Enquanto você vê pessoas com pequenos desafios, tendo vários problemas, pessoas que com o mínimo de problema tiram até a vida dos outros por causa de uma discussão, por causa de uma coisa banal. Você enfrenta grandes desafios e se torna uma pessoa madura, uma pessoa que caminha com Deus, uma pessoa que se agrada. Então Deus começa a te nutrir. Você está recebendo um alimento espiritual. Você tem que ter paz, você tem que ter longanimidade, você tem que ter temperança. Por quê? São atributos de Deus. Quando você não tem isso, é porque você não está andando com Deus. As consequências de não andar com Deus, perturbações, agitações. Quando Jesus usa o exemplo de Marta e Maria, né? Enquanto Marta estava agitada, não conseguia ouvir a voz de Cristo, não conseguia ter a paz que Cristo gostaria que ela tivesse. Mas Jesus foi lá visitar as duas irmãs. Então, aquelas duas irmãs são a separação entre quem está na linha com Deus e quem está fora da sintonia com Deus. Quem está agitado pelas coisas do mundo, as perturbações do mundo, muito cobiçoso, muito arrogante, muito desconcentrado com as coisas de Deus. Então, você vai ser uma pessoa agitada, você não vai ter controle de si. Você não vai ter domínio da direção da sua vida. Mesmo você sendo de Deus, as duas irmãs Marta e Maria, eram pessoas tementes a Deus, sendo que elas estavam em um momento e cada uma estava vivendo uma vida espiritual diferente da outra. Marta preocupada com muitos afazeres. O que Deus está falando com a gente? Será que essa história foi colocada ali por acaso? Em que sintonia você está? Você está como Marta ou como Maria? E Jesus disse que Maria escolheu a boa parte, e aquela parte dela não seria tirada. Ou seja, ela escolheu o certo, ela escolheu o bem. Naquele momento, não era o momento de estar agitada, era o momento de estar vivendo em paz. É como o profeta
que procurou a Deus no fogo, nas agitações da água, mas achou a Deus aonde? Numa brisa suave. Ele achou que Deus estava no meio do vento, no meio do fogo, no meio de tudo quanto era coisas agitadas, e Deus estava numa brisa suave. Para Deus, no lugar onde Deus está, o tempo não tem poder sobre ele. O tempo não tem domínio. Aqui na Terra nós vivemos com o domínio do tempo, as pressas, né? Por que só o cego de Jericó conseguiu enxergar que Jesus era o filho de Davi? Porque o cego não vivia nas mesmas agitações do mundo que a gente vive. A gente sempre tem nossas agitações, é preocupação com os filhos, é preocupação com a escola, é trabalho, é um monte de preocupações que nos cercam. O cego não, o cego vivia somente ali, ó. Ele podia ter tempo para se sintonizar com Deus. Às vezes a gente tem que se fazer cego, às vezes a gente tem que encontrar um ponto cego na nossa vida, um lugar onde a gente encontra um refúgio, fica em silêncio, imagina o cego lá, sentado, em silêncio, no silêncio dos seus pensamentos, porque o que ele tinha para fazer a mais? E aí ele ouve, o que está acontecendo? Estou ouvindo uma agitação, é Jesus o Nazareno. E ali aquele homem que já estava há muito tempo, possivelmente buscando a Deus, possivelmente conectado, né, com as coisas de Deus, porque quando ele ouve que é Jesus o Nazareno, ele já tinha ouvido aquela história, alguém já tinha narrado a situação daquele acontecimento. Ele, apesar de cego, ele tinha ali alguém que o comunicava, tinha pessoas que conversavam com ele, pessoas que compartilhavam com ele. Você imagina se todos os cegos desse mundo buscassem a Deus? Eu te garanto que alguns seriam curados. Outros, de repente, nem ligariam para ser curado ou não, porque quando você tem Deus no seu coração, não importa a condição física que você está vivendo. Não importa a condição física que você está vivendo. Mas com Deus você pelo menos tem uma esperança, porque tudo é possível aquele que crê. Então, quando tudo é possível, você tem uma esperança de que você pode alcançar o favor de Deus. Agora, quantas pessoas assim deficientes, quantas pessoas não entendem isso? Quantas pessoas não receberam essa palavra? Mas que se tivesse essa palavra, poderia estar começando a andar com Deus, e no momento que a pessoa cresce, os olhos se abririam. Outros preferem abrir os olhos para quê? Para ver esse mundo triste, esse mundo de sofrimento? Não, eu só quero abrir os meus olhos quando eu estiver na glória lá, que eu vou ver Jesus Cristo. Né? Que no céu não vai entrar cego no céu. Então, a condição espiritual, você tendo a Deus, há uma satisfação uma satisfação tão grande que é capaz de um cego viver melhor do que muitas pessoas que enxergam. Porque tem pessoas que enxergam, né, no mundo físico, né, na vida física, mas não enxergam nada espiritualmente. A vida está passando, ela nem está entendendo como a vida está dando uma surra nela. Ela não está entendendo como a vida está frustrando ela não consegue conduzir a sua vida. Mesmo ela enxergando, mesmo ela tendo todos os membros do seu corpo, ela não consegue dizer não ao pecado, ela não consegue dizer não ao dinheiro, né? Às vezes a pessoa está na prostituição, está escravizada pelo dinheiro, está sendo usada, a sua imagem está sendo colocada na televisão, na internet, ela está sendo usada, mas ela não consegue dizer não ao dinheiro. Com Deus, todas essas coisas caem por terra. O dinheiro, os bens materiais, isso não tem importância. Isso não vale de nada. Não quer dizer que você não possa ter, usufruir, não goste de passear de carro. Não quer dizer que se você não tiver isso, você não vai ser infeliz. E algumas pessoas acham que só são felizes porque têm essas coisas.